quem abre a parte da tarde tem uma responsabilidade muito grande, né? Mais ainda a responsabilidade de dividir com você a importância deste ministério, que é o ministério com crianças. Muitas vezes, eu até falei um pouquinho o ano passado com vocês sobre isso, mas muitas vezes, em muitas comunidades, inclusive, e outros lugares, como a criança tem sido banalizada, rejeitada, como a criança tem sido machucada, ela tem sido violentada, violada em seus direitos. E isso, gente, eu estou contextualizando dentro e fora. Fora muito mais, muito mais. Existe uma pesquisa de que a cada 4 crianças na faixa de 3 a 7 anos, cada 4 crianças, 3 já foram violentadas de alguma forma dentro da sua própria casa. E vou dar um outro dado a você, muito importante. Essas crianças estão dentro das nossas igrejas muitas vezes. E mais algo importante, às vezes são filhos de pessoas que a gente os considera cristãos. Não se iludam. Até me arrepia de falar uma coisa dessa. Estou falando de certeza, de convicção. Então, nossas crianças precisam ser cuidadas. Precisam ser cuidadas. Quando a gente fala um pouquinho de unidade, que é o tema, o nosso tema esse ano, que é falar de unidade, eu penso muito naquele texto de Atos, no capítulo 2, no verso 44, que diz assim, que os que criam, eles se mantinham unidos e tinham tudo em comum. A partir do momento que você está unido, junto, tudo é comum. Nós estamos juntos. Então, aqui, ó, a minha água é sua água, meu tapete é seu tapete, estamos juntos, estamos unidos. Eu queria mostrar um gráfico para vocês aqui. Gente, não esqueça que eu sou professora, né? Educadora, não consegue falar sem um recurso visual. Então, bora lá. É bom que vocês acordam, ó, nunca vai esquecer, ó, o coração colorido. É isso aí. Então, vamos lá, vamos olhar isso aqui. O coração grande, o centro desse coração é a igreja. São as pessoas que estão crendo e estão se reunindo, estão juntas. Mesmo coração, crendo, tudo em comum, unidade. Dentro deste coração da igreja, nós temos então um ministério com crianças. Nós temos também o ministério dos pais. Porque sem pai não tem criança. Não é assim? E também temos a equipe em paralelo. Então, é sobre este gráfico aqui que eu queria conversar um pouquinho com vocês. E o primeiro que eu quero mostrar é falar um pouquinho da igreja. Qual é esse propósito da igreja? Por quê? O que a igreja tem? Como é que eu estou unido? Nós estamos falando de unidade. Unidade com quem? Unidade como? Vamos olhar lá. Cadê o próximo? Olha lá. O primeiro coraçãozinho lá. Então, é a igreja. A igreja é o quê? É o corpo de Cristo. Ela é representada ali, aqui na terra, pelo pastor. Então, se eu pedisse para ficar de pé, ia ficar quase todo mundo, né? Mas se eu pedisse para ficar de pé, os pastores, que são os representantes daquela igreja, daquele grupo de pessoas, não são donos, mas são representantes. Né? Então, se eu falar, o pastor de Londrina, representa o quê? Aquela comunidade de Londrina. O pastor de Ubatuba representa o quê? Aquela comunidade de Ubatuba. Então, o pastor tem um papel fundamental de unir. Ministério com crianças não pode ser um ministério paralelo. Veja bem, presta atenção. Quem prega para adulto, quem prega para criança. Só muda isso. Só muda o grupo de pessoas, a idade das pessoas. Mas a responsabilidade diante de Deus é a mesma. Porque nós estamos semeando no coração dessas crianças.
todos contribuem para o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Então, todos que estão envolvidos neste grande coração que é a igreja, estão comprometidos em ver o reino de Deus aqui na terra, através dos discípulos, que nós, pastores e líderes, estamos formando. O investimento, quando eu digo que é função da igreja o investimento, é função sua investir em melhorias, em material, em preparo, para que haja essa única linguagem, para que todos possam falar a mesma coisa, seja no ministério com jovens, seja no ministério com crianças, seja no ministério com adolescentes. Todos estão falando, cabe a este primeiro coração, composto por ministérios. Então, dentro dessa igreja aqui, eu tenho vários ministérios. E hoje o que eu vou falar com vocês é sobre um ministério com crianças. Então, depois ali, a igreja. Então, vamos tirar de dentro daquele grande coração, o coração do ministério com crianças. Este ministério precisa estar debaixo de autoridade pastoral. Então, ele precisa ter um líder. Um líder. Quem é que o pastor vai delegar para cuidar daquele rebanhozinho? Que é a igreja do presente e do futuro. Pensa bem. Hoje me chamou muita atenção quando eu entrei aqui. Eu não sei se vocês prestaram atenção. Talvez o meu olho seja diferente. Mas me chamou muito a atenção o número de adolescentes e jovens que estão aqui. Fique em pé, por favor. Fique em pé. Os aí, 15, 16, 17, 18, essa galerinha aí. Ó, olha ali. Eu vi aqui também. Olha. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha o número. O número. Gente, é a igreja do futuro. As nossas igrejas precisam mesmo dar toda a estrutura para essa galera. Não pode sentar, obrigado. Para essa galera receber e ser inflada mesmo, cheia do conhecimento de Deus, porque através deles isso vai e fica de geração em geração. Muitos vieram com os pais, ótimo, geração. Então aqui, debaixo da autoridade pastoral, o líder não desautora o pastor, ele tem que estar em comum acordo. Se o pastor está falando uma linha, queremos fazer um trabalho de evangelização, queremos fazer um trabalho para alcançar famílias, vão trabalhar junto. Olha, eu preciso do Comuna, eu vou dizer Comuna Kids, eu não sei se todas as comunidades usam como Comuna Kids, porque não é uma nomenclatura só para a comunidade sede. Mas eu parto do princípio de que a comunidade mãe é aquela que alimenta os filhos. Então, eu vou partir deste ponto, de que vocês olham para a comunidade sede, não porque somos melhores, não, mas porque a gente talvez já tenha comido um pouquinho mais, sofrido um pouco mais, e a gente pode ajudar vocês a não passar por isso. E dar a visão para você. A mesma coisa o pastor. Então ele vai dizer, eu vou fazer uma campanha com famílias, eu preciso do apoio do Ministério com Crianças, porque aonde tem família, tem criança, eu preciso. Não vai dar, porque não tem gente para participar, não tem gente para ficar, não tem... Gente, é unidade. É o corpo abençoando o corpo. Então, quando a gente fala de estar junto, de ministério com crianças, nós estamos falando grudado no pastor. O pastor respirou. E você, pastor, precisa ter essa visão. Não é, é o líder de crianças lá. Não, não é o líder de crianças lá. É o líder lá de crianças que está cuidando muito, que está fazendo o que eu não posso fazer. E ele está fazendo. Então, isso é muito importante. É valorizar as pessoas, os voluntários deste ministério. É seu papel, pastor, fazer isso. É agregar, é trazer para perto, é fazer um discipulado, é participar das reuniões. Quando tem ali o dia do professor, como é importante, faça um almoço. Mas eles não são professores? Eles estão fazendo o papel de educadores. Eles estão sendo coadjuvantes, eu vou chegar lá, na formação das crianças.
Então, é importante e é papel do Ministério com Crianças estar debaixo da orientação pastoral e também uma só visão. Um quer multiplicar, o outro quer só edificar, o outro... Não, temos que estar junto. Vamos crescer, multiplicar e edificar tudo junto. Deu para entender? O próximo coração aqui. Importante, que é o Ministério com Crianças só existe por quê? Não estou ouvindo. Óbvio. Por causa delas. É a razão de existir o ministério, são as crianças. Então, esse ministério, e com essas crianças, nós temos o quê? Alvo para ensinar. Nós sabemos o que temos para ensinar. Vou dar uma paradinha aqui. Vocês sabem que a Rede Comuna tem um material específico para trabalhar com crianças. Nós temos. Ah, Alessandra, mas eu adquiri, mas eu não consegui aplicar, não entendi a apostila. Gente, nós estamos aqui. Teve uma das comunidades aqui, super querida, gente comprometida. Trouxeram 70 professores para a gente treinar aqui. 70 professores para nós treinarmos aqui. E quão abençoador foi. Vocês podem me ajudar? É unidade, gente, não é a minha igreja, a sua igreja, mas lá é a sede. Gente, nós estamos aqui, é uma só, é comunidade da graça. O que eu falei no início? Nosso papel é juntos trabalharmos para a edificação do reino de Deus aqui na terra. É junto. Então, nós temos um monte de coisa para oferecer para vocês. Nós estamos aqui. O que vocês precisarem. Outro coração importante é a equipe. A escolha do líder. O líder tem que ser aquele que paga o preço. Lembrando que é um trabalho voluntário. É um chamado. Quando eu falo para professores, eu costumo dizer que é um chamado, né? É algo de Deus. Não é assim, olha, quero você. Não, não é. Por quê? Porque pode não ser o ministério deles. Mas, quem será? Você tem o chamado? Você sente que é isso que Deus te chamou para fazer? É específico, é focado. Porque senão a gente pega gente muito boa e queima por estar em lugar errado. Nós, como líderes, precisamos ter essa sensibilidade de reconhecer e de ajudar as pessoas a entenderem o lugar delas. Então, são pessoas voluntárias, comunhão e unidade. Muito importante. Este ministério caminhar sempre, comunhão, estar junto, unidos, olha, a troca. Né? A troca de informações, a troca de experiências. Cada sala é uma sala. A igreja tem a função de preparar essa equipe. De que forma? N formas, como eu acabei de citar. Nós aqui na comunidade sede temos um treinamento intensivo para esse tipo de situação. A gente faz aqui. E se vocês quiserem, a gente ajuda vocês também, sem problema nenhum. E deu certo. Porque levar a sério. Não é qualquer pessoa que vai cuidar de uma criança. Criança é pedra preciosa. Muito preciosa aos olhos de Deus. Muito. E não é qualquer pessoa que vai pegar uma criança e vai ajudá-la a ir ao banheiro. Hoje, nós temos que, como líderes, nós precisamos ser muito sensível a estas coisas. Tomar cuidado com as pessoas que a gente põe. Ah, mas é só para cuidar lá e dar biscoito. Então, não é ministério com crianças. Então, é fazeção de hora, é qualquer outra coisa. Tá? Falar com o mesmo alvo, como eu já disse, debaixo da autoridade pastoral e do líder. Então, estes membros, se existe a unidade do líder com o pastor, automaticamente existe a unidade em todo o grupo. Por quê? Porque o grupo percebe a submissão do líder ao seu pastor. Essa equipe, ela é, como eu disse, coadjuvante na formação do ensino cristão. Ela é coadjuvante. Por quê? Porque vocês vão saber quem é que tem o papel principal. O próximo aqui. Os pais. A Bíblia diz que as crianças, né, são flechas na mão de quem? Não estou ouvindo. Não consegui ouvir. Tem versões que dizem guerreiros.
E os pais são guerreiros, porque eles receberam essas flechas. São herança do Senhor, eles receberam. E cabe a eles lançar essas flechas. Então, o pai é a autoridade. Cabe à igreja ministrar ao coração dos pais, capacitar os pais no ministério com famílias. Percebe que tem que estar todo mundo junto? Todo mundo junto? Então, o Ministério com Famílias vai ajudar esse suporte dos pais, vai mostrar que eles são os guerreiros, que eles têm flechas, que eles vão lançar, que eles são autoridade, que eles são os principais educadores e que eles recebem essa formação da igreja. Não é transferir a responsabilidade para a igreja, mas eles são a primeira, eles são os principais educadores na vida dos filhos. Porque não existe uma verdade que não é ministrada através da boca dos pais, que cai no coração dos filhos, que não fica para sempre. Depois pode querer falar o que for. Deixa eu contar um bem rapidinho, para eu já estou caminhando para o final aqui. Meu filho menor, ele é o clone do pai dele. Clone. Vocês já ouviram falar em clone? Gente, vocês estão dormindo ainda. Tá difícil, pai. Vocês estão dormindo. Quem já ouviu falar de clone? Olha que legal! O que é clone? Cópia. E ele é autenticada ainda. Autenticada. E aí, o meu filho mais velho, que já tem mais o lado da mãe, mais branquelo, mais sardento, enfim, aproveita para dizer para o mais novo que ele não é filho da barriga da mãe. Isso não se faz, né? Mas o mais velho procura falar para o mais novo, você não é, viu? Deixa eu falar, colocaram você numa caixinha, no tênis da Nike e deixaram ali. Porque, olha, você não está parecido com ninguém aqui. E vocês pensam que ele estressa, gente? Não. Ele disse assim, não. Eu sei porque a mamãe e o papai me disseram que eu vim da barriga dela. Eu sei, você pode falar o que você quiser. Eu sei. Filho, mas eu saio na rua, olha aqui, as pessoas não vão achar que você é meu filho. E ele disse assim, não importa, eu sei que eu vim. Uma palavra, claro, depois quis ver foto, todas essas coisas lá. Claro, ele quis ver. Mas uma coisa muito simples, quando nós pais, com a autoridade que foi nos dada por Deus, lançamos no coração dos nossos filhos, vira verdade absoluta. Por isso, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Para encerrar, eu queria falar, eu achei um negócio tão legal sobre o Ministério com Crianças, que são 10 verdades que a gente precisa saber deste ministério. E olha que legal. Talvez vocês que não estejam diretamente com criança não saibam, mas é o grande ministério. Para mim, é o principal. Por quê? Porque a gente está... Para mim. Por quê? Porque a gente está formando a igreja do presente e do futuro. São as pessoas que vão dar continuidade naquilo que Deus começou. Segundo, temos o coração da criança para ensinar o evangelho. Gente, é o solo mais fértil. Mais fértil. Não tem porcaria lá. E a gente tem que ser rápido para não deixar o inferno ganhar campo. Então, nós temos o coração dele. É o melhor solo. Terceiro, os abraços desses pequenos são mais valiosos que um salário. É assim que a gente se sente. Abraça uma criança. Jesus deixava muito claro. Quantas vezes a gente começa a ler e a gente vê Jesus parar, deixa vir. Não empeçais, deixa vir. Por quê? Porque o abraço de criança é o abraço mais sincero que tem. Porque se ela não gostar, ela também não vai te abraçar. É isso. Quarto, semear neste ministério é cultivar gerações presentes e futuras. Então, você, pastor, que está me ouvindo hoje, que está comendo bola, né? E ainda não encorajou de investir com investimento financeiro, com investimento de preparo, visuais, adequação do lugar,
Ah, eles estão lá no fundinho, numa salinha que não se respira. Que isso? Você ficaria nesse lugar? Responde. Não. Que não tem água, que não tem ar, que não tem... Criança gosta de brincar, criança gosta de fazer arte, criança gosta de aprender, criança gosta de ouvir, criança gosta de estar junto. Então é o melhor lugar para elas. Quinto, depois de cada encontro com eles, nós precisamos recarregar as nossas energias. Porque parece que corremos uma maratona, né? E depois, então, quando a gente não é mais tão jovem, porque jovem ainda a gente continua. Mas, né, chega uma certa idade que a gente precisa repor com carga dupla. Porque eles sugam da gente. Querem tudo, querem ouvir tudo. É um HD limpo, que precisa ser colocado as coisas do Senhor ali. Sexto, muitas vezes somos calados por perguntas desses pequenos. Eles nos dão grandes lições. Vocês já se sentiram assim? Às vezes eles fazem uma pergunta, você fica... como que eu vou responder? Será que eu vou responder? Não é? E a gente vê que todo trabalho com criança é assim. Eles nos surpreendem. E hoje, a geração de hoje é uma geração diferente de anos atrás. Lembrem-se que é uma geração que viveu a pandemia e agora está vivendo a pós-pandemia. Então, houve uma evolução de, sei lá, 20 anos em 3 para eles. Né? 7. Ver o sorriso após cada descoberta é gratificante demais. Então, você, pastor, se você parar um pouquinho, sair do púlpito, vai lá no seu ministério, vai olhar as salas das crianças, como é importante, dá uma olhadinha e depois você vê uma criança te abraçar, feliz porque está numa sala gostosa, porque tem um lanchinho, porque está com os amigos, porque tem brinquedos, porque está ouvindo uma história, e uma história que ela está descobrindo, que é de um livro que é cheio de verdades. Olha só. 8. Às vezes parece que tem barulho demais, bagunça demais, mas eles estão aprendendo. Então, essa coisa de manda ficar quieto, como na Kids está atrapalhando hoje. Pelo amor de Deus. Pelo amor que vocês têm a Deus, a sua palavra, temor, nunca digam que uma criança atrapalha. Nunca. Se está atrapalhando é porque você não está promovendo o melhor ambiente para ela. A culpa não é dela. 9. As crianças falam tudo. Faz um teste, vai lá um dia, pastor, se você está querendo ouvir. Entra na salinha delas, naquela salinha de aula, ou no salão, enfim. E pergunta para elas, o que vocês acham que está faltando aqui? O que precisa? Segurem, hein? Eles vão falar. Eles falam tudo. Assim como eles falam tudo que acontece na casa para nós, eles vão falar tudo que eles estão querendo ali para você. E última verdade sobre esse ministério é quando alcançamos as crianças, suas famílias são alcançadas também. Gente, quando as crianças vêm, se sentem bem, estão felizes, se sentem acolhidas, protegidas, elas trazem as famílias, elas fidelizam as famílias, porque a família diz assim, vamos naquela que recolhe bem, que aceita bem. Nós tivemos uma situação aqui na igreja sede de uma família que a criança tinha autismo. E essa mãe, quando conversou comigo, ela disse, eu já rodei muitas igrejas, mas quando eu apareço com ele na porta, ninguém quer chegar perto dele. Ninguém quer ficar perto dessa criança. E aí, enfim, nós temos alguns professores aqui no nosso ministério que são psicólogos, né? E uma dessas professoras abraçou, acolheu. Claro, ela tem uma visão diferenciada, sim, mas com isso ela pode ajudar as outras. Essa família está aqui. Não saiu daqui. Porque ela disse para nós,
Eu até passei isso para o Ronaldo. Ela disse para nós, eu não saio da comunidade, porque foi aonde eu fui amada, eu fui cuidada e meu filho foi enxergado como uma criança. Então, esse é o nosso papel, pastor, pastora, é o nosso papel. Falo com as mulheres agora, se às vezes os homens não têm essa, e não é nenhum demérito, tá? Mas às vezes os homens não têm essa sensibilidade que nós mulheres temos, de enxergar. Nós temos um instinto materno. Todo mundo é filho da gente. Todo mundo. Eu vi as duas do Rick levantar, eu vi a Vanessa grávida. Poxa vida, dá para ser minha filha também. Tudo a gente adota, né? Porque nós temos esse instinto. Então, ajudem. Vocês, procurem mulheres. Procurem. Ah, Alessandra, não pode ter homem? Deve ter homem, deve ter. Por quê? Porque a criança precisa também de uma referência masculina. Então, masculina, forte, cristã. Então, uma equipe que está bem estruturada, unida, debaixo de autoridade, posso dizer, para encerrar a minha fala, seu ministério vai ser uma bênção. Não deixe de olhar para as crianças. Elas são a menina dos olhos do nosso Deus. Um beijo para vocês.